Inter-D, ciência e cultura. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Delona. Está começando o Inter-D, ciência e cultura. E eu estou aqui com a lenda do metal brasileiro, Carlos Lopes, que ele não gosta de ser chamado de lenda. Não gosta. E também aqui... Pois é. E aqui também está comigo a Ellen, né? Eu? Isso. Que vai... Ela é uma grande expert do metal do país Caruaru. Mentira, aí já também tá exagerando. Ellen Carvalho. Então é isso, vamos conversar aqui com o Carlos Lopes, o cara que fundou o Dorsal Atlântica, uma banda aí seminal, né, do metal brasileiro, que eu vi alguns shows também. E vamos nessa. Carlos, pô, grande honra ter você aqui, muito bom. E a gente já conversou, o povo não sabe, mas a gente conversou um monte antes, né? É importante, né? Porque vai amaciando vocês, eu vou cansando vocês, é uma técnica. Aí vocês fazem perguntas, entendeu? Menos indecorosas, é assim, entendeu? Tanto que você falou de ter uma banda, o que é mais louco é porque quando eu decidi que eu queria ter uma banda de heavy metal, tem um motivo, tá? Vamos começar daí, então. Isso, não havia heavy metal teoricamente no Brasil. Havia bandas de rock pesado. Então, nos anos 70, na verdade, você não tinha equipamento disponível, você tinha as marcas nacionais, né? Palmer, de amplificador, Giannini, e você tinha os instrumentos nacionais, né? Pinguim, né? Bateria qualidade, Pinguim. Duvidosa. Tinha uns instrumentos melhores, tinha outros piores. Então, o Brasil, isso é uma coisa que eu tenho repetido muito, que eu me sinto no direito de falar, porque eu vi, assim, não me contaram. Teoricamente, a arte no Brasil é uma coisa elitista. Você tem a música popular, que é do povo, você tem o folclore brasileiro, né? O baião, o coco, o samba, a música de raiz, você tem essa coisa mais ligada ao povo. Aí a elite vai e descobre Mário de Andrade, por exemplo. Aí Mário de Andrade sai lá na época da Semana de 22, vai para o interior do Brasil, escreve as partituras e descobre que tem um mundo muito rico fora dos grandes centros. Né? O movimento modernista que gerou o tropicalismo tem tudo a ver com isso. Quando você é de uma classe de elite e você quer entender o seu país e o seu papel nesse país. Então você descobre que tem toda uma cultura que você nunca teve acesso, tá certo? Quando eu comecei a gostar de rock, foi no final dos anos 60. Sim, gente, eu estava vivo nos anos 60. Então o que me chamou a atenção a primeira vez foram os festivais nas televisões. Os festivais da Record. Antes de eu ver o Jimi Hendrix quebrar uma guitarra, no Festival de Monterrey, eu vi no cinema, tá? Nos anos 70. O festival era de 67, mas eu devo ter visto por volta de 74 a 75 no cinema. Muito bem. Antes de eu ver o Jimi Hendrix quebrar a guitarra, eu vi o Sérgio Ricardo, num festival, quebrar o violão e jogar na plateia. Eu era criança, mas eu fiquei muito impressionado com isso. Mais impressionado ao descobrir que o Sérgio Ricardo era meu vizinho no Rio. Ele morava na comunidade do Vidigal, que era perto de casa, tá? Mas eu sempre me recusei a ir lá bater na porta dele e conhecer ele, porque ele odiava rock. Então eu já partia de um princípio, que ele ia me discriminar. Tá? Então, voltando ao X da questão. O primeiro movimento de rock popular no Brasil que pobre tocou guitarra foi a Jovem Guarda. Isso não tem como negar. Inclusive, a minha primeira guitarra
era uma guitarra da Jovem Guarda que eu comprei na mesma comunidade do Vidigal, que o Sérgio Ricardo morava no Rio. Eu comprei anúncio de jornal, ela era de quinta mão, e ela tinha botão de interruptor de luz. Todo mundo deve lembrar, nas casas antigas da gente, que tinha um botão para ligar a luz, que ele brilhava no escuro. Vocês lembram disso? Sim, eu lembro disso, eu lembro. O botão para ligar a guitarra era esse. A marca da guitarra era Apache. Felpa Apache. O modelo era Apache. Essa guitarra, o garoto propaganda, era o Roberto Carlos. Eu comprei essa guitarra por volta de 74, 75. Era muito ruim. Minha mãe ficou louca, quis me expulsar de casa. E aí eu compreendi desde cedo que eu ia ter que lutar pelo que eu queria. E eu ia ter que lutar com a pessoa que eu mais amava, que era minha mãe. Tá? Aí tem Édipo. Aí você pode estudar várias coisas para entender esse processo. Entendeu? Mas, enfim, essa foi a minha primeira guitarra. E aí eu fui começando a entender o mundo. Era muito difícil, porque hoje em dia, quando você tem um garoto que quer fazer qualquer coisa, ele vai na internet, no YouTube, no TikTok, ele tem tudo pronto, né? Ele sabe tudo. Eu não sabia que pedal de guitarra distorcia a guitarra. Eu estou falando para vocês, em 77 eu não sabia. Aí eu peguei meu parco dinheirinho, fui numa loja, comprei meu primeiro pedal. Quando eu liguei, eu fiquei hiper frustrado, porque eu não tinha comprado uma distorção. Eu tinha comprado um phaser, que dá onda, aí fica... Aí eu queria tocar igual o Kiss, né? Eu queria que saísse um som igual o Kiss. Aí quando eu toquei, veio aquele negócio... Caralho, eu fiquei 6 meses sem tocar na guitarra, frustrado, puto. Então, o que eu quero dizer para vocês foi isso. As 2 vezes que pobre botou mão em guitarra, além de mim mesmo, foi na Jovem Guarda e no movimento punk no Brasil. Eu sou testemunha que eu vi o movimento punk começar no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? As pessoas tocavam com guitarra desafinada, que não afinava. E aquilo, pra gente, era um ato simbólico. Não precisava afinar aquela merda. A questão é que o cara era operário, suburbano, preto, não tinha fugido da escola no primário e o cara tinha uma banda de punk rock. Isso eu estou falando para vocês antes do advento do hardcore. Olha que loucura! Então, eu não gosto da palavra idoso. Quem falar idoso, eu vou mandar para o inferno. Eu prefiro sábio, conhecedor, viveu as coisas e tal. Mas eu me sinto muito como o elo perdido. Sabe quando acharam um elo perdido entre o dinossauro e a ave? Eu me sinto assim. Porque nos anos 70, 76, 77, tinha um teatro no Rio que existe até hoje, que era no famoso shopping dos Antiquários, em Copacabana, na rua Siqueira Campos, que é o tema que a gente conversou em off antes, tá? 18 do Forte, rua Siqueira Campos. Tinha um teatro. Vocês sabiam que não tinha show no Brasil? Não tinha show. Você sabe, banda de garoto? Não tinha público. Eu peguei o final daquela geração dos anos 70, tá? O Peso, Módulo 1000. Meio do Brasil. O final daquilo. Só tinha hippie. Só tinha hippie. Hippie não era parte de um movimento agregado a um estilo musical. E as primeiras bandas pesadas do Rio foram exatamente o quê? O Módulo 1000, o Peso e a Bolha. A Bolha era uma banda de baile, tá? Que virou uma banda de progressivo pesado, e antes de virar essa banda de progressivo pesado, só fazia baile no Rio. Era a banda mais famosa no final dos anos 60. E essa banda virou o quê? Nos anos 80, o Erva Doce. Marcelo Susequinde, Renato Ladeira, Gustavo Schereter, baterista, que era meu vizinho no prédio,
e que ele foi baterista da Cor do Som. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho um histórico longo, e aí eu vi aquelas coisas, eu adorava ir para o Teatro Teresa Raquel, ver o Made in Brasil, eu vi Cornelius Lúcifer cantando ao vivo, que muita gente não tem nem ideia do que era o Cornelius Lúcifer, foi o maior vocalista de rock do Brasil, porque o maior vocalista de todos sempre foi o Ney Matogrosso para mim. O Ney Matogrosso é muito melhor que Fred Mercury, só não compunha, né? Que o Ney não é compositor. Mas se falar em termos globais, o Ney, para mim, é a coisa mais absurda, mais linda. Os Secos e Molhados, eu vivi intensamente os Secos e Molhados. Eu era um menino. Quando eu vi, eu não acreditei. Eu não sabia nem o que era ditadura. Então eu estou contando para vocês todo o histórico que eu vivi. Nesse meio de conversa, eu conheci o punk rock. Aí eu me apaixonei, eu comecei a comprar os discos que tinham, eu sou apaixonado pelas mesmas bandas até hoje, eu sou apaixonado pelo The Jam, que copiava descaradamente o The Who, e que o Ira se inspirou muito no The Jam para existir, tá? Eu adorava os Stranglers, como eu adoro até hoje. Eu sou da geração, da mesma do João Gordo, do Clemente, do Inocentes e Plebe Rude. Sim, conheço. E de Escandurra. A gente é da mesma geração. Você sabe o disco que salvou a nossa alma? A revista Pop apresenta o punk rock. Foi o primeiro LP punk lançado no Brasil através de uma revista de banca, que era Pop de São Paulo. E a revista Pop era tão doida que você chamava a gatinha naquela época de Cocota. Olha que coisa, eu estou contando coisa do Arco da Velha. A revista Pop era a única revista de rock colorida. Ela não era muito boa. Então, metade da revista era para Cocota. Aí você virava a revista de cabeça para baixo, lá em São Paulo, de ponta cabeça, era do roqueiro do outro lado. Eu te juro que era isso. Que louco. E eles lançaram um LP que era encartado na revista, um LP que lançou pela primeira vez no Brasil o The Jam, Ramones, Sex Pistols, Ed and the Hot Rods, entendeu? Era uma loucura tu ouvir aquilo em 76, 77 no Brasil. Aquilo mudou a nossa vida. Só que eu não estava satisfeito com aquilo. Eu queria mais, porque eu queria tocar guitarra. Entendeu qual é a diferença? Para mim não bastava 3 acordes. Eu queria tocar, porque eu cresci ouvindo Scorpions, UFO, Jim Lizzy, e eu via as pessoas tocando muito bem. Eu falei, eu quero tocar isso. Aí eu me toquei. Cara, eu tenho que ajudar a criar um movimento. Eu tenho que ajudar a criar um movimento que seja a minha cara. E aí a gente começou a primeira vez a ler na imprensa que existia um movimento na Inglaterra chamado New Wave of British Heavy Metal. Por volta de 78, a gente começou a ouvir falar disso. E eu entendi, é aí que eu tenho que entrar. Porque se eu entrar no movimento punk, eu vou ser apenas o rabo do tubarão. Mas se eu ajudar a fundar um movimento no Brasil, eu vou ser a cabeça dele. E aí, desde o início, a Dorsal sempre foi uma banda política, que diferencia de 98% de tudo que é feito no Brasil até hoje. Desde o início, era o meu conceito, era fazer uma banda política. E a decisão que eu tomei para encerrar esse preâmbulo foi o seguinte. Eu já era muito interessado em política, mas eu li o que tinha na época, tá? Certo. Era censurado. Na minha mão, no pré-vestibular, caiu os livros de Sierra Maestra, editados em Portugal, e caiu o livro Vermelho de Mal. Olha só. Eu li tudo isso antes de 18 anos. Mudou a minha vida. Eu li sobre Che Guevara e Fidel Castro, mudou a minha vida. Só que, como eu falei para vocês, eu tenho um lado espiritual. Então, eu sou o famoso teórico católico marxista, que dizem que isso não existe.
Mas existe, e eu sou exemplo vivo disso. E aí eu fui enveredando. Então, hoje em dia, você pode me classificar teoricamente como espírita marxista. Aí você vai dizer, isso não existe. Existe sim, eu sou a prova viva. Então, eu comecei a lutar para ter uma banda que tivesse a minha cara e a minha personalidade. E foi por isso que eu tomei a decisão no atentado. 2 atentados me forjaram a fundar a banda. Os 2 em 81. O atentado ao Rio Centro, que os militares queriam explodir tudo e culpar a esquerda para dar um contragolpe, e o atentado à bomba na OAB do Rio, que a secretária Dona Lida Monteiro de Carvalho abriu um pacote e era uma bomba. Ela morreu na OAB do Rio. Esses 2 atentados foram o ano que eu tomei a decisão de fundar a Dorsal Atlântica, 1981. Foi exatamente por causa disso. Nossa, e de onde veio o nome Dorsal Atlântica? Eu lia muito sobre o movimento dadaísta. Eu achava aquilo o máximo. Ó, para você ver, o bicho é intelectualizado mesmo. Movimento dadaísta. Aí eu queria saber como é que tinham inventado o nome do dadaísmo. Aí eu li que a pessoa que criou o nome, que eu não lembro agora, ela pegou uma enciclopédia, abriu numa página qualquer que tinha que ser bem anarquista. Ele meteu o dedo e tocou em Dodô. Dodô é aquela ave extinta das Ilhas Maurício. Sei. Ele não quis chamar de dodoísmo e chamou de dadaísmo, que era uma coisa surrealista, tá certo? É um dos pés do movimento surrealista. Eu adoro todo mundo. Então, eu falei, cara, vou fazer a mesma coisa. Eu peguei uma enciclopédia que chamava Tudo, que era tudo mesmo, um calhamaço desse tamanho. Eu abri, meti o dedo, saiu Dorsal Atlântica. Tem gente que não acredita nessa história, mas é a pura realidade. E me perguntam, há décadas, me fazem a mesma pergunta. E se tivesse saído Vagina? Eu falaria, cara, a banda se chama Vagina. Porra, por que eu vou mentir se você faz uma coisa de coração idealizada? Por que você vai mentir para você mesmo, entendeu? Se tivesse saído, eu amo o ditador João Batista de Figueiredo, ia ser o nome da banda. Nossa. Eu amo José Sarney, eu amo Jair Messias Bolsonaro, ia ser o nome da banda e foda-se, entendeu? Dorsal Atlântica é um nome muito legal, que é bem sonoro. Assim, Você sabe sonoro. que esse nome também tem uma questão mística muito profunda. Eu não tinha ideia que o inconsciente, quando eu te falei, quando eu fui fazer terapia analítica, na terapia analítica, o Jung criou o conceito de sincronicidade e inconsciente coletivo, que hoje entrou hoje não, desde os anos 70 entrou na cultura pop. Eu acho que toda pessoa sabe, teoricamente, o que é sincronicidade e inconsciente coletivo, tá certo? Sim. Vamos partir do pressuposto que todo mundo sabe. Quando cai na cultura pop, isso vira um linguajar comum, né? Você começa, foi sincronicidade. Não, você fez isso por causa do inconsciente. Então começa essa conversa, mesmo que você não saiba intimamente o que é, tá certo? Então, eu fui estudando, e cada vez mais compreendendo que todas as nossas, todas, TODAS, todas as nossas ações, aparentemente conscientes, são motivadas por um processo inconsciente, tá? Então, teoricamente, quando eu coloquei o nome no verbete Dorsal Atlântica, e foi por acaso, o que é Dorsal Atlântica? São as cadeias de montanhas submersas bem no fundo do mar, tá certo? Você sabe o que tu estuda quando tu fica estudando teoria do inconsciente? Cadeia de montanha no fundo do mar. Água é o símbolo do oculto, do inconsciente, da alma e das reflexões. Cadeia no fundo do mar.
É exatamente uma rede de cadeias que separa os hemisférios. Sim. De norte a sul, tá certo? É uma coluna vertebral. Os símbolos, eles estão todos lá. Você está no inconsciente, que é água. Você está no fundo do mar. Então você está lidando o tempo inteiro com o inconsciente. Ali eu tive outra revelação para ficar pensando sobre ela durante décadas, que nossos movimentos conscientes, na verdade, são derivados do inconsciente. E o nome é muito adequado para a proposta. Não é um nome político, mas é um nome que lida muito com o inconsciente. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Adeluna e você está ouvindo o InterD, Ciência e Cultura. Neste programa, estou entrevistando, junto com Ellen Carvalho, Carlos Lopes, cantor, compositor, guitarrista, o homem à frente da banda de metal carioca Dorsal Atlântica. InterD, Ciência e Cultura. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Adeluna. Estamos de volta com o InterD, Ciência e Cultura. Numa entrevista aqui com Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica, uma das mais importantes bandas de metal do Brasil, e eu conto aqui com a participação de Ellen Carvalho na entrevista. O primeiro disco de vocês, o Antes do Fim, ele é muito puxado assim pro thrash. Na verdade, o Antes do Fim é o nosso primeiro LP solo, porque antes do Fim, a gente lançou um disco junto com outra banda do Rio, Metamorfose. A gente fez o que se chamava antigamente de pau de sebo. Antigamente, antes do inglês tomar conta das nossas vidas, a gente usava termos que já estão natimortos, não é? Eu lembro de tudo que minha mãe falava para mim. Os termos que depois eu fui pesquisar, acreditem se quiser. Minha mãe usava termos do Império. Olha. Eu meti a cara em muito livro para entender o que minha mãe falava comigo. Eram termos da escravidão. Olha. E esses termos sobreviveram até os anos 70. Então, eu tenho várias teorias sobre o Brasil. Uma delas é que o Brasil só acordou para ser Brasil, de fato, a partir dos anos 80. Entendeu? O país mudou. E eu associo isso de forma inconsciente com a morte do John Lennon. O John Lennon não fez parte dos Beatles. Os Beatles não reformularam a cultura jovem no mundo inteiro. Muito bem. Na hora que o John Lennon é assassinado, em 1980, você sabe que, em nível inconsciente, isso tem uma mensagem. Que o mundo tem que mudar. O Hermeto Pascoal não acabou de desencarnar? Muito bem. Olha só, eu trabalhei nos últimos 4 anos com o documentarista Silvio Tendler. Olha. O Silvio acabou de morrer. Tá certo? Então, essas pessoas que sempre foram referências para mim, elas estão partindo. E, teoricamente, elas têm que ser substituídas. Mas elas são insubstituíveis. Nunca haverá outro Hermeto, nunca haverá outro Caetano, outro Gil, outro Tom Zé, outro Graciliano Ramos, outro Jorge Amado. Entendeu? Nunca haverá. Então, a gente tem que partir para o novo. Que novo é esse? Entendeu? Que novo será esse? Será um novo realmente que é ligado a teus valores, a seus pontos de vista de como a sociedade deve ser regida ou viver? Ou será um mundo que você nunca se adaptará? Porque eu também, vocês, como têm pais, espero que ainda tenham, eu não tenho mais nenhum. Mas eu vi eles comentando comigo: meu filho, eu não estou gostando desse mundo novo. A loja que havia aqui fechou. Eu não reconheço mais.
E eu ouvi muito isso deles antes deles desencarnarem. Então, quero dizer para vocês que esse mundo que a gente está vivendo hoje, ele está em mutação e está em uma guerra. Qual é essa guerra? Tem um mundo que quer voltar à época da escravidão no Brasil. Ou, mais recentemente, querem voltar ao nazifascismo dos anos 20. Que é isso o que está acontecendo. Metade dos brasileiros querem voltar a 100 anos atrás, e alguns a 150. E essa luta é uma luta de vida ou morte, entendeu? Isso não é uma luta fácil, e é uma luta que ela vai se estender não somente pela nossa geração, essa luta vai se estender pelas próximas. A gente tem um desafio civilizatório agora, que ele é pertinente e urgente. E a música, eu não entendo música se ela não tiver uma função social. Eu não entendo em quadrinhos se ela não tiver uma função social. Mas esse sou eu. Por isso que eu falei que quando eu comecei, eu queria que fosse a minha imagem e semelhança, a função social educacional. Se não for isso, para mim, não me interessa. Eu não tenho o mínimo interesse em encher a cara, ficar doido, pegar um monte de mulher, ficar bêbado para acordar no dia seguinte. Eu não tenho interesse nisso, eu sou chato pra caralho, entendeu? Minha mãe dizia que eu era cri-cri. Ela falou, meu filho, vai namorar, vai jogar futebol, vai pra praia, vive igual uma pessoa normal. Ela falava isso pra mim, que ela falou que ela não aceitava de eu ser diferente. Ela falou, eu não aceito isso, eu não vou aceitar nunca. E eu vi aquela angústia no peito da minha mãe, né? Eu vi aquela angústia. Eu falei, mãe, e se eu fosse viado? Eu me matava. Nossa, ela falou isso? A minha mãe era foda. Na época, infelizmente, era muito comum, né? Minha mãe era foda, era cheia de preconceito, entendeu? Apesar de nordestina, era cheia de preconceito. Ela tinha mais preconceito do que eu tenho dedo. Entendeu? Mas eu amava, por quê? Eu devo minha vida a ela e ao meu pai, pô. Por que eu não vou amar eles, entendeu? Eu tentava compreender. Então você vê que a Dorsal, ela nasce de uma mente, de um coração, de um espírito dissociado, teoricamente, do mundo, entendeu? A minha arte espelha isso. O meu viver é uma teimosia, tá? Para eu falar a verdade para vocês, é uma teimosia, porque eu não abro a perna, não faço acordo, quero que se foda, e estou há 45 anos sendo assim. É um ato de insanidade completa, eu não sou exemplo para ninguém, eu sou o pior dos exemplos, entendeu? Qualquer pessoa chega para mim, Carlos, me aconselha, não, desista. Desista, porque todo conselho que eu te der vai foder a tua vida, cara. Entendeu? Eu não digo que fudeu a minha, mas acontece que é o seguinte, eu olho à minha volta, eu só vejo zumbi. Eu não sei se vocês têm muito essa sensação. Eu só vejo zumbi, entendeu? O homem só pensando em comer todas as mulheres só pensando em dar, todo mundo preocupado em cheirar, fumar, encher a cara, todo mundo preocupado em ter prazer o tempo inteiro. Tá todo mundo hipnotizado pelo corpo, entendeu? São sempre sensações do corpo, de poder, de sexo, de domínio. Tudo isso, para mim, isso é tão atrasado. Entendeu? Isso é tão retardado, desculpe os retardados, mas isso para mim é tão involuído. Você só tá ligado ao corpo. Cara, eu vou te falar, tem horas que eu não tenho diálogo com mais ninguém. Aí simplesmente eu fico. Você já deve ter visto aquele filme do Led Zeppelin, o Some Remains the Same, que no Brasil era. Deixa o rock rolar. Rock é rock mesmo. Tem a cena que o Jimmy Page, o guitarrista que era ocultista, ele sobe uma montanha atrás de um guru. Aí ele encontra o sábio do alto da montanha que bate com um cajado nele, ele vê um monte de cor, ele volta a ser feto, entendeu? E volta ao Big Bang, e ele tem aquela experiência metafísica dele, tá certo? Sim. Esse é o momento do filme que sempre me chamou a atenção, é o único que eu gosto. Carlos, deixa eu aproveitar o gancho aí do que você estava falando sobre... Eu não estou gostando muito desse novo mundo aí que você falou. Aí isso me veio aqui uma pergunta na cabeça.
no quesito musical mesmo, da indústria. Desde o lançamento do Antes do Fim, tiveram várias mudanças, inclusive a gente está na era super mega digital. Aí o que você destacaria como ponto negativo e positivo das mudanças que aconteceram de lá para cá? Por exemplo, eu nunca botei uma música da Dorsal na rede. Se vocês procurarem, só tem uma, que é um acordo que eu fiz com o selo que relançou esse primeiro Pau de Sebo que a gente lançou. Ele botou uma música que é Princesa do Prazer. Não tem mais nada. Você só ouve material da Dorsal se for pirataria do YouTube, que eu deixo rolar. Aí eu vejo lá, o cara tem 100 mil acessos do meu disco e eu não recebo direito autoral nenhum disso. Então, eu tenho uma vivência do mundo real. Outro dia, por exemplo, essa música Princesa do Prazer. Quando você recebe direito autoral, você tem que ter uma associação de arrecadação dos direitos autorais. Eu sou filiado há 30 anos. Você sabe quando é que eu recebo? De 2 em 3 anos. Geralmente R$200. Nossa. De 2 em 3 anos recebe isso. Então, se eu fosse viver só da minha arte, eu estava fodido. Aí, há um mês atrás, a associação me ligou e falou: você tem um dinheiro para receber da Princesa do Prazer. Eu falei: ai, que lindo. Quanto é que é? Ela falou: R$27. Eu falei: deposita aí. Beleza. Então, eu quero dizer para vocês, esse é o mundo real, tá? Qual é o mundo da fantasia? Muita gente fala para mim: Carlos, tu é muito burro de não botar tuas músicas na rede, cara. Você tem que divulgar teu trabalho. Eu falo: cara, eu tenho 63 anos. Eu vou divulgar meu trabalho? Vocês estão malucos. Na hora que eu cismar de botar, eu vou pôr. Mas até o momento eu sou uma pessoa teimosa, talvez burra, inconsequente, fora da realidade. Então, tem várias pessoas. Você vai lá ver o Spotify, 100 mil, né, audições de uma música. Beleza. Eu já li várias pessoas falando, inclusive nos Estados Unidos, que recebe $5. Sim. Vários artistas grandes falando isso. Então, como eu já tenho um ranço de coração, eu sou anti-americano de coração, sempre fui. Então, eu fico com muito ranço com grandes empresas, corporações. Eu sei que a gente é obrigado a usar o Google, que é uma empresa norte-americana, a gente usa o YouTube, está tudo na mão deles. Mas eu prefiro não fazer algumas concessões. Então, é ótimo. Eu hoje assisto filmes, o lado positivo que você me perguntou, Ellen. Eu assisto filmes e ouço discos que eu não tenho condições de adquirir. Isso é o lado positivo. Mas você deve lembrar do Woody Allen, o humorista, lá atrás, quando ele foi para o Congresso americano, há 20, 30 anos atrás, para batalhar pelo direito autoral dos autores. Isso sempre foi uma dor de cabeça e um problema. Mas aí, tem o lado positivo e o lado negativo. Eu podia ficar aqui a nossa conversa o tempo inteiro te contando os positivos e negativos. Só prefiro falar basicamente o que eu vivo. Eu sou um teimoso, reacionário, ideólogo que não bota música na rede. E eu tenho um certo orgulho de fazer isso. Não vou negar para vocês que eu tenho um orgulho. Entendeu? Tanto que a campanha para o disco novo que eu estou fazendo é para um objeto físico. Eu não boto nada em rede, entendeu? Literalmente eu quero que se foda. Eu não tô nem aí pra porra nenhuma. Aí ficam as pessoas assim: cara, mas você tem que deixar uma obra para as pessoas escutarem. Eu falo: irmão, você tem ideia de quando alguém morre e deixa dívida? E aí os vivos é que vão pagar a dívida? Eu meio raciocino assim: alguém vai ganhar dinheiro com a minha obra, talvez meu filho. Entendeu? Quando não estiver mais aqui. Mas aí deixa para ele se divertir, eu já vou estar desencarnado mesmo, entendeu? Não é problema meu. Apesar que eu vou literalmente puxar o pé dele cada merda que ele fizer, né? Inclusive, sobre o disco, pegando gancho na história, conta pra gente aí sobre esse próximo, quer dizer, esse último lançamento, né, da Dorsal, e como é que tá a formação atual da banda? Tá, então... como eu contei aquela história da Jovem Guarda, movimento punk e guitarra, é bom eu contar uma coisa assim.
O primeiro disco que eu fui contratado para gravar foi o Antes do Fim, em 1986. E ele foi relançado pela Rocinante Discos de Petrópolis. A Rocinante, que trabalha com vinil, ele relançou o Antes do Fim e o Dividir e Conquistar, que são os 2 discos que saíram um depois do outro. Muito bem. Número 1, sobre a Rocinante. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte de um selo que tem o Chico César, o Gilberto Gil e a Pablo Vittar. Eu tenho um orgulho que não tem tamanho. Primeira coisa que eu ia falar é isso. Claro, tem meus amigos do Ratos de Porão lá no selo, mas eu fico muito mais orgulhoso de estar num selo que tem o Gilberto Gil, o Jardim Macalé, entendeu? É uma coisa... Inclusive, quando eu converso com o João Gordo, ele ri, ele fala, caralho, tu é foda. Eu falo, não sou foda não, cara. Eu só tô sendo honesto, entendeu? Eu adoro música brasileira, entendeu? É uma coisa minha. Sempre foi. Eu sei que a gente ajudou a fundar o heavy metal, o punk rock, mas eu nunca me desapeguei, entendeu? Eu cresci com meus pais escutando Martinho da Vila, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Miltinho, entendeu? E isso está dentro de mim também. É uma coisa que é natural para mim, entendeu? Tanto que aí, contando a história do início, o primeiro disco que a gente foi contratado foi o Antes do Fim. Cara, no primeiro disco já fuderam a gente, entendeu? Eita, a gente eu tive esse disco. Não recebia os pagamentos, a gente era humilhado, foi humilhado na gravação, depois, quando o disco foi prensado, e o disco se tornou um caso, como é que eles chamam? Um case de sucesso. As coisas que eu mais odeio, tu vem falar inglês comigo, eu tenho vontade de dar tapa na tua cara. Aí o Antes do Fim foi um case de sucesso, que ele basicamente inaugurou o movimento que hoje gostam de falar extremo, né? As pessoas adoram esse termo, o movimento extremo no Brasil. Só que, no movimento extremo no Brasil, a verdade tem que ser dita, ninguém sabe escrever. Ninguém sabe escrever uma letra. Então, eu escrevendo daquele jeito, com 20 anos de idade, era uma coisa muito bizarra. E o disco seguinte, o Dividir e Conquistar, eu já estava escrevendo poesia. É uma coisa muito bizarra, é uma evolução muito grande. Muito bem. Aí a gente pegou a gravadora seguinte no Rio de Janeiro, a Heavy, que já pagava a gente, dava uma estrutura legal. E aí a gente foi caminhando. Quando chegou nos anos 90, as gravadoras já começaram a estranhar a gente, porque a gente não entrava em moda. Sei. É a coisa que é engraçada. Em 1991, eu cismei de querer gravar um disco de rock progressivo pesado, igual o Rush. A gravadora ficou louca. Entendeu? Assim... Você não pode fazer isso. Eu falei, quem que vai dizer para mim que eu não pode fazer? Eu não tenho um contrato assinado? Esse contrato não me proíbe de fazer nada. Sim. Entendeu? Então é óbvio que a gravadora tem os interesses deles, quer vender, natural. E eu tinha os meus interesses, são artísticos e ideológicos. Então a gente, quando passou pelos anos 90 inteiro, entre altos e baixos. E a gente tocou no primeiro show de verdade enorme na vida da gente, que foi em 1998, que foi o Monsters of Rock em São Paulo. Que a gente tocou com o Dream Theater, veja só, Glenn Hughes do Deep Purple, Slayer, Saxon, beleza. Quando eu saí do palco, eu falei para a banda acabou, certo? Eu desci do palco, falei para todos os músicos, a banda acabou. E essa decisão eu não voltei atrás. Aí eu entrei num outro processo que eu precisava de anos sabáticos, tá? Aí eu fundei 2 bandas, uma de música brasileira com soul e outra de música brasileira com rock and roll. Eu fiquei 10 anos gravando disco, tirando dinheiro do meu bolso, gravando o que eu queria. Eu queria misturar baião com rock and roll, eu fazia. Eu queria misturar James Brown com Secos e Molhados, eu misturava. É óbvio que o movimento de heavy metal me renegou, me botou para escanteio, não entendeu nada, só que eles estavam combatendo a liberdade.
naquele momento, eu entendi que o movimento de heavy metal tinha um limite que ele não conseguiria passar daquele limite. Tá? E eu só fiz o meu papel que eu fiz de lá em 1981, quando eu comecei, eu só repeti o meu papel fora da Dorsal. Entendeu? Eu estava sendo artista teimoso, só pensando no próprio umbigo ideológico. E eu fiz isso com muito prazer. Aí eu decidi parar de tocar. É isso, eu decidi parar, eu estava de saco cheio de tudo. Aí, essa história é muito louca. Em 2012, eu recebo um telefonema. Oi, Carlos, eu sou o produtor de um festival do Maranhão. Ah, sim, 2012. Sim. E o que você pretende conversar comigo? Eu não toco mais. E aí a pessoa falou, cara, eu não sei, acho que é Maranhão Open Air, eu não lembro. Sim. Eu sei. 2012, essa pessoa que é o produtor do festival, ele falou para mim, cara, eu quero muito que a Dorsal volte. Eu falei, mas não é assim que a banda toca, cara. Eu não tô afim. Ele falou, não, cara, mas todo mundo quer. Aí eu falei, agora todo mundo quer. Há 10 anos atrás ninguém queria. Que engraçado, legal. O timing é uma coisa importante. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vai fechar o festival e as bandas que vão te abrir são o Anthrax e o Exodus. Eu falei, tá, tudo bem, mas eu vou ganhar quanto? Porque você está pedindo para eu retomar uma banda que está morta. Eu vou ter que contratar músico, ensaiar. Ele falou, não, eu não vou pagar nada. Eu acho que você já tem que estar muito feliz porque o Exodus e o Anthrax vão te abrir. Eu falei, desculpa, meu amigo, mas você está brincando, né? Eu não vou aceitar. Aí deu a merda que deu. Para quem não souber, procure aí no YouTube, vai ver página policial, que vocês vão entender a história. Só, lembra que eu te falei que tudo é inconsciente? Quando ele me ligou, eu senti que era hora de voltar. Eu falei, cara, se ele está tão interessado assim, é porque o momento chegou. E uma vizinha do prédio lá meu no Rio teve uma reunião comigo e me contou o que estava acontecendo no exterior, que era o crowdfunding. Ela falou, no Brasil, ninguém faz isso. Quando ela falou isso, eu falei, caralho, eu sou a pessoa certa para me fuder. Como é que é isso? Como é que funciona? Aí eu me tornei uma das primeiras pessoas no Brasil que deu a cara a tapa, porque brasileiro é muito hipócrita, muito. Muitos entendem até hoje o crowdfunding, obviamente já evoluiu muito, as pessoas já fazem, mas em 2012 era como cagar na cadeira do Supremo, xingar Cristo, pregar Cristo na cruz, era a mesma coisa. Aí eu falei, vou fazer. Deu certo. Quando deu certo, eu nunca mais parei de fazer. Desde 2012, eu faço campanha para gravar disco, fazer camiseta, imprimir livro, fazer história em quadrinho, fazer turnê, fazer tudo. E nunca deu errado, desde 2012. Então, eu já me tornei exemplo de artista bem-sucedido desde a primeira vez. Mas, vou repetir, eu só fiz o que eu sempre fiz. Quando eu comecei, eu ajudei a fundar um movimento. Quando eu não queria mais saber desse movimento, eu comecei a tocar rock and roll. Eu fiz o que eu queria, mesmo sendo execrado. E depois, quando eu tomei a decisão de investir no financiamento coletivo, eu fui execrado. Eu recebi e-mail assim, você tem ideia que você está destruindo o movimento de heavy metal no Brasil? Nossa. Mas em que contexto estaria destruindo? Porque ele disse que eu, para ser aceito, eu deveria ter um selo que me bancasse. Que a partir do momento que eu não tinha um selo, eu era um fracassado. Eu também ouvi muito isso. Carlos, é uma vergonha que você está fazendo. Você está pedindo esmola com xícara na mão. Aí eu falava sempre o seguinte, não, cara, eu estou fundando uma revolução. Vocês amanhã vão estar fazendo a mesma coisa e vão esquecer que vocês me escreveram isso. O que aconteceu?
exatamente isso que eu estou falando. Então, eu fui forjado, desde que eu encarnei na Terra, para fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Tanto que esse disco novo que a gente está fazendo campanha agora, o Misery Nobles, é óbvio pelo nome que ele está ligado ao movimento de 22 da Semana de Arte Moderna, ele está muito ligado a todos os grandes livros que foram escritos pelos modernistas nordestinos, como Graciliano Ramos, tá? Que não é uma coisa só paulista, porque a música do movimento modernista era carioca, que era o Vila Lobos, que é um dos grandes amores da minha vida, junto com o Hermeto Pascoal. Eu sou totalmente fissurado em Vila Lobos e no Hermeto Pascoal, sempre fui. Mas tinha momentos que eu tinha que me calar, porque eu sabia que eu não ia ser entendido. Só que agora eu já estou apertando o botão. Esse botão é o botão do fim do mundo. Esse botão que eu chamo do fim do mundo eu estou deixando claro que isso é um disco revolucionário. E o ponto de partida é o movimento tropicalista. É um movimento, em sua essência, baiano. Bom, pessoas, vocês ouviram aí a primeira parte da entrevista com Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica. Para sacar músicas da Dorsal, vai lá no site www.interd.net.br, que você vai encontrar uma postagem com vários clipes da banda, né, de diferentes épocas. Em breve a gente anuncia a segunda parte da entrevista com Carlos Lopes. É isso, até a próxima. InterD, ciência e cultura.